Que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Vocês duvidam? Lula lamentou profundamente a morte de um carniceiro assassino de minorias e, ao mesmo tempo, festejou, comemorou a queda de um avião comercial da Boeing. Hoje, tivemos essa notícia: turbulência em voo da Singapore Airlines deixa 1 morto e 30 feridos. Eu já consigo ver o Lula falando: droga, por que não caiu? Ele comemorou a queda de um avião da Boeing, rindo. E eu entendo se você não acreditar. Por isso que eu tenho sempre que trazer a prova. Apesar de que a essa altura do campeonato você já acredita, porque você sabe que se trata, sim, de um psicopata. Nós estamos vendendo até coisa que não temos, de tanto que as pessoas acreditam que a gente tem. Então, se as pessoas acreditam em nós, por que nós não acreditamos em nós? Esse país vai voltar a crescer e, junto com o crescimento desse país, a indústria do aço. Para isso é preciso fazer crescer a indústria automobilística, é preciso fazer crescer a indústria da construção civil, é preciso voltar a crescer a indústria de naval, é preciso voltar a Embraer vender mais avião. Outro dia a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vendada para a Boeing. Ainda bem que acabou que teve um desastre, não quis mais a Infraero. Ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação. Ainda bem que a Boeing teve um acidente e ri. Se isso não é um psicopata, vocês me digam o que é. Lamenta profundamente a morte de um assassino cruel e comemora a queda de um avião comercial porque foi bom para a Embraer. Esse é o Lula. E a Globo vai fingir que não ouviu ou no máximo vai falar numa gafe. É uma gafe, porque a Globo nunca vai questionar a essência do Lula, que é uma essência maligna. Bom, já que eu trouxe à tona esse assunto, vamos agora para o contexto dessa fala. Ele estava falando das novas medidas protecionistas anunciadas pelo governo, pelo Mercadante, que nada esqueceu e nada aprendeu, o mesmo bigodudo da década de 80 que queria o programa de substituição de importações, o congelamento de preços, o programa Cobra no Brasil para a gente ter a nossa tecnologia de ponta igual a do Irã. Mercadante diz que o Brasil vive um negacionismo econômico após a saúde e ambiental. Quando o Mercadante diz que gente como eu é negacionista em economia, a gente sabe que eles descobriram um buzzword, aquela palavra que tudo diz e nada diz. Vamos rotular nossos adversários de negacionistas. Eles negam a ciência econômica. Qual? Aquela que não deu certo em lugar nenhum do mundo e que a boa teoria refuta nos livros. Mas que a Unicamp está blindada, como a Coreia do Norte está blindada e protegida da exploração da globalização. A Unicamp está protegida da invasão dos livros de economia de Chicago e da Áustria. Então, a fala ocorreu durante o anúncio de 100 bilhões de reais, a companheirada adora, em investimentos no setor siderúrgico. Mercadante criticou ainda a ideia de uma abertura comercial unilateral. É ingênuo e insustentável. Lá está o governo do PT defendendo o bom e velho protecionismo, que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Mercadante mencionou que nos últimos 20 anos o BNDES investiu 39 bilhões na indústria siderúrgica e afirmou que o banco está disposto a reforçar a presença, agora com 100 bilhões. Né? O BNDES é o maior instrumento que tem de transferência de riqueza de trabalhador pobre e de classe média para rico empresário que investe em lobby em Brasília em vez de competitividade. É o Estado indutor. É o Estado indutor, não é o Estado empresário, explicou Lula. E claro, a gente finge que acredita. Esse país foi sucateado porque houve nos anos 80 um discurso, e eu, como sou mais velho de vocês, possivelmente seja o que tenha escutado mais esse discurso, ou seja, de que, sabe, quem não tivesse competência não se estabelecesse, que a gente não tinha que ter medo de abrir o comércio não, que tinha que ser livre comércio mesmo, vamos deixar livre comércio para todo mundo, vamos deixar...
Ou seja, na verdade, era um discurso de fora para dentro, para que a gente arreganhasse o nosso comércio, para que eles pudessem entrar aqui. Porque quando veio a crise de 2008, que a gente pediu para acabar com o protecionismo, não foi determinado. Então, o que acontece? Aquela coisa maravilhosa, que o importante era abrir para que todo mundo pudesse vender para o Brasil, para que o Brasil pudesse comprar de todo mundo. Vocês estão lembrados de um discurso que não faz muito tempo. Quando eu vejo o discurso agora contra a China, eu falo, é o inverso do que foi feito há 30, 40 anos atrás. Que bom que a gente volta a pensar enquanto país. Que bom que a gente volta a acreditar de que é necessário um Estado, não um Estado empresarial, mas um Estado capaz de ser indutor do desenvolvimento do país. Spoiler, eu já vi esse filme, é horrível e no final dá tudo errado. Mas quem paga o pato é o povo, não o Lula ou os empresários malandros. Meus amigos, só tem uma recomendação a fazer numa hora dessas. Proteja o seu dinheiro. Faça remessa de câmbio. Manda sua poupança para os Estados Unidos. Tire das garras desse PT que quer pegar o seu dinheiro suado e transferir para os companheiros da área siderúrgica, entre tantos outros. Minha recomendação é que você use a consultoria da Fair USA. 30 anos de experiência. Fala com a Adilson Góes, ele vai trazer uma solução para sua empresa, para você na física. Entra no site bossconsta.com, vai lá na área de serviços, tem lá o meu parceiro corretor de câmbio, é a Fair USA. Manda uma mensagem por lá que o Góes vai te responder. Lula é, acima de tudo, um psicopata cara de pau. Olha o nível de psicopatia e de cara de pau. Não deixem com que as eleições desse ano façam vocês perderem a civilidade. Esse país está precisando de harmonia e respeito entre nós. Diz aquele que falou que a direita tem que ser extirpada, que são animais selvagens. Diz aquele que agradeceu o companheiro que o defendeu, empurrando um sujeito para a morte em direção a um caminhão. Esse é o Lula. Se isso não é um psicopata, vocês me digam. Me digam o que é. Porque é a psicopatia no poder com o duplo padrão. Então, se você falar certas coisas pro Lula ou pro Alexandre de Moraes, você vai ter até a Polícia Federal no seu cangote. Mas o Felipe Neto, segundo o Ministério Público Federal, não cometeu o crime ao chamar Lira de excrementíssimo. De novo, uns podem tudo, tem salvo-conduto. Os outros não podem nem criticar ladrão, senão a Polícia Federal vai te incluir em inquérito. Por chamar ladrão de ladrão, psicopata de psicopata. É nessa situação que estamos. Por falar no imitador de focas, né? Esse é o pessoal que quer combater as fake news, com a ajuda do Barroso e do STF e da Globo. Se você viu que o governo vai tributar a Shopee, a Shein e a AliExpress, saiba, estão mentindo para você de propósito. Escreveu ele. E o que aconteceu? Foi todo mundo taxado. E a blusinha, segundo a Vera Magalhães, que os pobres compram nesses sites, dobrou de preço. Eles é que vão dizer o que é verdade e o que é mentira. Tanto é que eles controlam as entidades alinhadas e vai lá uma ONG petista e diz que o Brasil pós-Bolsonaro tem o maior avanço mundial em ranking de liberdade de expressão. Meus amigos, tá tudo dominado. Só em lives como essa vocês vão ver a verdade. Porque se você abrir a Folha, tá lá a notícia como se fosse uma coisa séria. Na Globo, idem. Nas redes sociais, vocês vão ver um monte de esquerdista reproduzindo isso como se fosse chupa, olha aí, bolsonaristas. Que foi exatamente o que fez o cara do Intercept e da EBC, o Demore. Foi Bolsonaro sair do poder que o Brasil teve mais liberdade de expressão. Talvez os idiotas do Twitter Files possam comentar. Podemos, não somos idiotas, você é canalha em vez de imbecil e tem uma narrativa tosca que nem mesmo você acredita diante do espelho. Porque são canalhas. Por isso,
nem coram quando divulgam isso. A liberdade de expressão aumentou no governo da censura. No governo da censura. Que a Polícia Federal está a serviço da causa de Lula, incluindo parlamentar que chamou ladrão de ladrão em investigação. É triste. Aí, diante disso, de psicopatas no poder, a gente tem que lidar com uma leva de isentões que fingem ser uma alternativa equidistante entre os extremos. Só que são os ambidestros que só chutam da esquerda. Tipo Luciano Huck, tipo Tabata Amaral. Tabata reúne 200 pessoas na casa de banqueiro e diz ser ponte entre direita e esquerda. Ela é a ponte da direita para a esquerda. Todo mundo pega a ponte na direita e cai na esquerda. É brilhante. Legal que em 2022, escreveu Renato Bre, nessa mesma casa foi organizado um evento com Marina, Tebet e Armínio para convencer a aristocracia paulistana a votar no Lula. São os isentões que mais fazem o L no planeta. Por falar em Armínio e empresários globalistas, empresa de crédito de carbono, que já é uma causa da seita ambientalista, não é por acaso, é um lucrativo negócio, o ecoterrorismo. Empresa de crédito de carbono com Moreira Salles e Gávea, do Armínio Fraga, tem como sócios, atraindo agora a Microsoft, do Bill Gates. Tá tudo em casa. Essa turma tá pouco se lixando pro povo e pro planeta, cá entre nós. Só pensam naquilo. Só pensam naquilo. E aí algumas pessoas podem falar assim, ai, Rodrigo, você tá sendo muito radical. Eu tô sendo radical? Eu não tenho paciência com gente como Armínio Fraga e companhia. O Eduardo Gianetti da Fonseca, eu tenho 6 livros desse cara, eu li todos. Gostei de quase todos. O último que ele já tinha marinado é um lixo. Tenho a impressão, conversando com investidores estrangeiros, de que eles estão mais confiantes no Brasil do que os próprios brasileiros. Temos que aplaudir a condução econômica de Haddad. Disse há alguns meses atrás Eduardo Gianetti. O que eu estava dizendo na mesma época aqui na minha live? Que esse tipo de comentário era imbecil. Adianta a fita. Chega hoje. Quadro fiscal brasileiro parece cada vez mais preocupante. Economista afirma que o Brasil vive uma espécie de lei de sé das finanças públicas. Ou seja, tá tudo cagado. É um gênio. Isso é imbecilidade ou canalice? Aí agora vem o isentão do Novo. O Novo já conseguiu se livrar do João Amoedo. Pelo visto vai ter que se livrar do João Amoedo 2. Muito educado, muito simpático, o Luiz Felipe Dávila. Já li os livros dele e gostei, já tive com ele várias vezes em reuniões do Instituto Milênio, defensor do voto distrital, várias coisas legais. Mas em termos de postura política, é o típico isentão. A direita sensata tem que se unir para tirar o PT do poder em 2026. Quem é a direita sensata, Dávila? Você, limpinho, cheirosinho, casado com a filha da Abílio Diniz? Eu sou direita sensata, na sua opinião? Eu adoraria que você me respondesse. Eu sou direita sensata? Dependendo da sua resposta, eu avalio os comentários daqui para frente. Até aqui eu digo o seguinte, isso é truque Tabata Amaral. Direita sensata é fazer aliança com o MBL? Vocês estão de sacanagem. Isso não engana mais ninguém. Vocês estão lidando com psicopatas, comunistas, e vocês querem ser limpinhos. Vocês querem o Alckmin do lado. Que eu não sei se o Alckmin é ladrão. O que levou ele a se juntar a ladrões, como ele mesmo disse. Nós estamos lidando com psicopatas.